Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos lendo o livro de Provérbios. Bora lá? A ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes e nos grandes. Nós te louvamos, Pai, por tua fidelidade, pela sua graça e pelo seu amor. Pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Santo, santo é o teu nome, Pai. Tu és digno de ser louvado, tu és digno de ser adorado. O Senhor é maravilhoso. O Senhor faz coisas incríveis em nossas vidas, coisas inimagináveis. Muitas vezes pedimos algumas coisas que são tão pequenas perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ensina, Senhor, a olhar este mundo com os teus olhos. Nos ensina, Senhor, a conhecer o desejo do teu coração. Nos ensina, Pai, a orar a sua vontade e ser específico em nossas orações, específico em nossos pedidos, em nossos desejos. Colocar diante de Ti, Senhor, tudo o que sentimos, tudo o que passamos, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu reino venha, para que a Tua vontade seja soberana, para que possamos viver os Teus propósitos para as nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã, governe sobre o nosso espírito, para que o nosso espírito governe sobre nossa alma, e que a nossa alma governe sobre o nosso corpo, e o nosso corpo possa, Senhor, desfrutar de tudo que o teu reino tem para ele nesta terra. Nos ensina, Senhor, a viver segundo a tua vontade e propósito. Espírito Santo, ministre aos nossos corações nesta manhã. Que esta leitura não seja apenas uma leitura, mas que seja, sim, a compreensão da tua palavra, a compreensão do teu desejo. Que essas palavras entrem em nossos corações e ganhem vida, para que possamos viver a tua palavra, viver o teu querer, ter essa sabedoria, viver segundo o teu desejo, Pai. Nos ensina através da tua palavra. Te peço pela vida de cada um aqui, Senhor, que o Senhor venha estar derramando das tuas bênçãos e do teu propósito. Aqueles que não entraram, aqueles que estão no grupo, que por algum motivo, Senhor, entraram no grupo, desperte-os. Coloque no coração deles o desejo, Pai, de estar presente, o desejo ardente de estudar a tua palavra, de crescer, de atingir uma maturidade, Pai. Tire-os, Senhor, do caixão que é a vida. Tire-os, Senhor, da mesmice. Tire-os da preguiça. Tire-os desse, tá bom assim. Não está bom assim. Nós queremos mais e mais e mais ter intimidade contigo. Mais e mais ter a sua presença. Mais e mais conhecê-lo. Aumente também esse desejo em nós, Pai. Para que nas dificuldades do dia a dia não deixemos o Senhor de lado e acabamos vivendo as nossas vidas assim como no tempo de Ló e no tempo de Noé. Queremos estar atento aos teus sinais, queremos estar atento aos teus desejos, atentos ao que o Senhor tem preparado para nós, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado e louvado através das nossas vidas. Use-nos, Senhor. Use-nos, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Te peço, Senhor, pela nossa nação, te peço por este Brasil, te peço pelo teu povo. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo para o que está por vir, que possamos ver o que o Senhor tem preparado. Que assim como está em Joel 1, a gente possa se arrepender dos nossos pecados,
para que Joel 2 aconteça, o derramar do teu espírito venha e haja um avivamento e haja uma transformação na sua nação, para que possamos cumprir a grande comissão do Senhor. Desperta o teu povo, Pai. Abençoa o nosso governo, os nossos governantes. Que a sua justiça, que o seu toque, que a sua vontade, Pai, seja soberana sobre a vida deles. E que possamos entender o que o Senhor está fazendo. E que possamos ter sabedoria para lidar com tudo que está por acontecer. Traga paz, Senhor, a Jerusalém. Traga um avivamento também àquele povo. Traga uma restauração. Traga respeito, vida, para que eles possam reconhecê-lo cada dia mais como o Messias, Senhor. Para que a sua volta aconteça, para que o seu reino aconteça, para que esse mundo de pecado, de dor, se acabe. Vem, Jesus, nós desejamos a tua presença, nós desejamos que o Senhor volte, nós desejamos o teu reino, nós desejamos que o Senhor venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Isso queima em nossos corações, porque o evangelho sem a sua volta não existe. E que tudo seja para a glória do teu santo nome. Para que quando o Senhor surgir, romper o céu, vier numa nuvem de glória, e o espiritual romper o mundo físico, Pai, nós possamos te glorificar e te exaltar. Será um dia maravilhoso e nós desejamos esse dia. Sustenta, Senhor, os nossos corpos, sustenta a nossa alma, para que possamos desfrutar e superar e ter forças para vencer os dias maus, para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, porque teu é o reino, Senhor. Tu é a glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta para si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instruções ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele cessará na prudência, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa e toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade. Versículo 15. Para dizer que passa
e segue direto o seu caminho, e seguem direto o seu caminho, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Bom dia, Neide. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Bom dia. A gente acabou de ler Provérbios 9. Então, a sabedoria, ela construiu a sua casa, esculpiu nas 7 colunas, matou. Então, ela preparou uma festa, né? Para aqueles que querem estar com ela. E ela fala, né? Então, venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho. Olha como é interessante. Vamos trazer, assim, a sabedoria, né? Quem tem a sabedoria, quem anda nos caminhos dela, tem o entendimento, tem o Senhor no seu coração. Aquele que é ímpio, que é ingênuo, que não conhece a sabedoria, que não vive segundo a vontade do Senhor. E aí a gente tem quem? Tem aqui a sabedoria, Deus, Jesus te chamando para estar com ele. E a gente tem ali o Satanás e a sua horda fazendo o mesmo chamado. Só que o Senhor fala para estar com ele, para que haja entendimento. E aí ele fala para exortar quem? O sábio. Para exortar aquele que tem sabedoria, porque esse se alegrará e aprenderá. Se você exortar o tolo, ele ainda vai ficar com raiva de você. E não vai aprender. E é interessante que aí lá no final, o engano... Bom dia, Fabiana. O engano, o que ele faz? Ele fala, olha só, versículo 17, a água roubada é doce. E aqui, que ele chama isso da mulher que está à porta, né? Ela traz esse engano, ela chama os mesmos que a sabedoria está chamando, que é o ingênuo, vem para cá. E a sabedoria falou a mesma coisa, o ingênuo, vem para cá. Aí ela fala, aos que não têm juízo, ela diz. Então, se a gente tem juízo, se a gente está nos caminhos do Senhor, se a gente tem entendimento, o que a gente busca? E aquele que não tem juízo, aquele que é um ingênuo, está no engano, é um tolo, ele vai atrás do quê? Da água doce. Ela fala, a água roubada é doce. O pão comido às escondidas é saboroso. Então, as coisas que você faz escondido é gostoso. Vem cá, faz comigo. A comida roubada, a água roubada é melhor. Eles, porém, não sabem que ali está os mortos e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Cara, como a tolice nos carrega por lugares que não imaginamos. E a gente tem aquele velho ditado, cara, imundo, que é: ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Só que esquece que daquele que não escondemos nada, está vendo todas as coisas. E aí a gente tem uma visão religiosa que acha que Deus está vendo e te culpando. Ei, olha lá, tá fazendo errado de novo. Ei, mas esse, já falei, esse aí não tem jeito. Não, cara. Deus está ali. Se arrependa. Me busque. Eu tenho caminhos melhores para você. A sabedoria, ela grita. Sai desse caminho, vem para cá. Para de ser tolo, você vai para o inferno. Você está indo para um caminho que não tem volta. Ela está clamando, ela deseja você. E aí a gente tem uma visão religiosa de um Deus mau, castigador. Entendo, Deus, ele é a justiça, mas ele, até o último segundo, ele tenta salvar Israel. Israel já está
praticamente capturada pela Babilônia. Ela ainda não é escrava e não foi destruída, e Deus ainda está ali com Jeremias tentando fazer aquele povo se arrepender para que o pior não aconteça. Mas aí o povo não tem um arrependimento, e aí a justiça do Senhor desce. E aí o templo é destruído, as pessoas são mortas, perseguidas, e Jerusalém acaba. E o povo vai cativo para o deserto. Olha a graça do Senhor. Mesmo o povo cativo no deserto, Deus dá mais uma chance para que haja arrependimento e busca. E quando todos estão perdidos de novo, depois de 400 anos, se tornando religiosos, se tornando escravizando, criando doutrinas que escravizam as pessoas mais simples, Jesus vem com que palavra? Vocês serão destruídos, vocês morrerão. Não, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então precisamos buscar sabedoria, precisamos buscar estar com o Senhor, precisamos buscar a sua justiça, deixar de ser ingênuos e buscar o entendimento. Deus nos convida para o entendimento. Deus nos convida para nos afastar dos ingênuos e andar pelo caminho do entendimento. Estava estudando ontem, eu achei muito legal, cara, que eu ouvi de um rabino messiânico. E ele estava falando um negócio sobre lei e graça. E ele fala assim: a lei não salva ninguém, mas ela é lâmpada para os meus pés. O que está em Salmos? Bom dia, Cristiane. A gente acabou de ler Provérbios 9. Bom dia. O que está em Salmos? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, luz para o meu caminho é o que? São os teus mandamentos, é a tua lei. Ela não salva, mas ela me mostra o que é certo e o que é errado. O que nos salva é a graça do Senhor Jesus. A gente sabe disso, mas por quantas vezes a religiosidade nos ensina o quê? Não, a lei já era. A sabedoria que está aqui em Provérbios, não, isso já era. Jesus veio e fez tudo novo. Então você entra de novo, meu telefone tá baixo. Gente, busquemos a sabedoria do Senhor. Busquemos entendimento nele, para que não sejamos enganados pelo pecado, pelo diabo, ou até mesmo por pessoas que querem o nosso melhor, mas que na verdade nem sabem o que é melhor para ela. Vamos para o 10? Ou se alguém quiser comentar também, fique à vontade. E quem quiser, fique à vontade também para ler. Provérbios acerca de vários assuntos. Provérbio 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado.
Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão é a... Vou ler de novo. 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios dos justos apresentam muitos. Os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Aqui a gente entra num novo processo de provérbios, né? A gente pode falar assim que entra na segunda parte do livro, que compreende do capítulo 10 até o 21, ele abrange seu público e compartilha conhecimento com todas as idades, posições sociais e sexos. São uma exposição da sabedoria prática, profunda e útil à vida de vários aspectos dela. E aqui são lições preciosas em cada versículo, se você parar para pensar ali, né? Mas é bem interessante que ele fala, né, que o filho tolo causa tristeza à sua mãe. E que o homem que é livre da punição por causa da inocência. Eu vejo Provérbios 10, assim, como
num oceano, e cada gota ali, uma gota de sabedoria, uma gota de ensinamento. É bem profundo esse Provérbios. E você refletindo, você lendo cada parte dele, é verdade, verdade pura mesmo. É conselho muito prático, e a gente, tendo entendimento de cada um deles, você vê que é realmente verdadeiro, precioso. Cada versículo tem uma preciosidade tremenda para a vida diária nossa. O versículo 5, ele faz referência a Provérbios 6, né? Lembra que a gente falou da formiga que trabalha no verão? Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha, tipo, vai passar fome. Cara, cada versículo, se a gente for parar aqui, a gente vai ficar estudando cada um por um, né? Ao 8, quem tem o coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolice acaba em ruína. Então, precisamos ter o coração sábio, né? Como eu disse no capítulo anterior. E quando a gente tem o coração sábio e guarda os mandamentos, qual que é o velho ditado básico que a gente conhece? O coração, a boca fala, o coração está cheio. Então, quando a gente não tem um coração sábio, quando a gente não anda na luz, a gente fala tolice e acaba em ruína. E aí fala sobre integridade. Cara, é muito bom. O 7, então, a memória, na minha versão, a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Né? Então, aquele que pratica a justiça e anda na justiça, quando o Senhor chega para ele, que cada um, o Senhor vai chegar numa data. E, em todo sentido de morrer, gente. E, assim, ele é lembrado com louvor, né? Ele é lembrado de forma saudosa. E aí tantos outros que não têm a Cristo, que vivem de maneira dissoluta, não são lembrados da mesma forma, né? Essa lembrança deles é sempre, tem algum resquício de, de insatisfação, nesse sentido. O 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. A gente sabe, já deve e ouviu, acredito que a maioria de vocês, que fala que existem dois caminhos, né? Um caminho estreito, um caminho mais difícil, que é o caminho do Senhor. E um caminho mais largo, cheio de possibilidades, que é o caminho que nos conduz para fora do reino, né? E ontem eu estava vendo um estudo, eu achei bem interessante também, que fala sobre isso, sobre o caminho. Se a palavra fala que a nossa vida é uma jornada até o Senhor, se precisamos caminhar nessa jornada, então fala também que se abandonamos a repreensão, se abandonamos a correção, podemos nos desviar e sair desse caminho em algum momento. Então, assim como Pedro, ao sair do barco e andar sobre as águas e ter Jesus no foco, enquanto ele tinha Jesus ao foco, ele andou sobre as águas, e quando ele se desviou do caminho, ele afundou. Posso trazer uma analogia para a nossa vida também. Enquanto o nosso caminhar é focando Jesus e a sua volta, focando o seu reino, focando em estar com ele, estamos caminhando na direção dele.
Quando começamos a olhar para o mundo e desejar coisas, mesmo conhecendo o Senhor, podemos nos desviar do caminho e perder tudo que a gente conquistou. E aí, cabe ao justo, aí eu vou lá em Ezequiel, quando ele fala do atalaia que repreende o justo, que fala que o justo está no caminho errado, que está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E aí, olha que legal, quando o justo repreende essa pessoa que também seria justa, que também já andou no caminho, mas se desviou. E aí ele fala lá em Ezequiel que fala que se você o repreende e ele volta, glórias ao Senhor. Mas se você o repreende e naquele caminho ele continua e morre, o sangue dele será limpo da sua mão. Mas se você não o repreende, mesmo vendo ele andando em caminhos que vai levar ele à morte, o sangue será cobrado de você. E aqui a gente vê isso, que aquele que, mesmo sendo repreendido, mesmo sendo exortado, quando a gente tenta trazê-lo e ele não aceita a repreensão, ele anda errante, ele anda perdido. E aí a gente vê a conduta, e quando a gente vai continuando lendo, a gente vai vendo que ela vai se perdendo, que ela vai se afastando. Assim como a salvação é um processo, se perder dela também é um processo. Não é do dia para a noite, mas é uma flecha que é atirada num alvo que está muito longe. Se 1 milímetro ou 2 sai fora do alvo, lá no final ela erra o alvo. Então precisamos estar o quê? Atentos e firmados no caminho o tempo todo. E é muito bom quando a palavra fala, muito bom, que aquele que permanecer até o fim no amor, esse será salvo. Aquele que permanecer até o fim. Então significa que existirão aqueles que não permanecerão até o fim. A palavra fala que o amor de muitos se esfriará. Por quê, Éder? Porque, faz tanto tempo que falou que vai voltar e não volta. Não, Deus não é justiça, Deus é amor. Não, larga a mão da lei, larga a mão do Antigo Testamento, vamos viver só o Novo Testamento. E as repreensões de Paulo também, deixa quieto. Vamos alterar a Bíblia para que ela fique mais agradável aos nossos ouvidos, para que ela não nos endireite no caminho. Tem uma parte aqui que fala de vara, não fala? Para que vara? Para que correção? Larga a mão desse negócio de vara. Não, para com isso, não existe ímpio. Todos nós somos o quê? Filhos de Deus. Gente, esses ditados de Satanás faz com que a igreja se perca. E aí, tem muita gente que usa ditados populares e achando que esses ditados populares estão na Bíblia. Achando que muitos ditados populares estão na Bíblia e não está. Não está. É um engano. E quantas vezes a religião, a religiosidade, é difícil falar isso, mas a própria igreja, com o tempo, distorceu a palavra para manter os membros dentro dela. Então, o engano ele não vem de hoje. O engano começou há um pouco mais de 2000 anos atrás. Vocês leram lá, quando a gente estava lendo a carta, se eu não me engano, a Gálatas, que Paulo manda Timóteo para Gálatas porque ele não pode ir, e ele manda Timóteo abrir outra igreja em Gálatas. Eu acho que é Gálatas, porque lá na Galácia já existia uma igreja que Paulo tinha edificado. E quando Paulo passa lá de novo, aquela igreja, quem está ali, está distorcendo o ensinamento. Por quê? Porque os líderes que ficaram para ensinar aquela igreja não se aprofundaram no conhecimento e começaram a trazer doutrinas deles mesmos, ensinamento deles mesmos. E aí começaram o quê? Distorcer a palavra, distorcer o ensino, ao ponto de Paulo falar para Timóteo abandoná-los e abrir outra igreja para falar a verdade.
Olha que loucura. E se a gente pega isso que eu falei, Jesus veio o quê? Para repreender os religiosos, os mestres, os fariseus e os sacerdotes. Porque o que? Eles já estavam ensinando engano. Quando a gente leu lá Mateus 23, ai de vocês que enganam as pessoas. Que está ensinando doutrinas de Satanás, doutrinas falsas. Que fala que se for para o templo pode tirar o dinheiro da viúva. Vocês vão lá dar o dízimo do cominho disso aqui, mas a justiça de vocês, a fé de vocês é errada, é falha. Então precisamos estar juntos na sabedoria, firmados nela, agarrados nela, para que não se perca, para que essa justiça não se perca. Para que quando a gente lê o Provérbios, cada versículo desse, a gente consiga haver uma transformação em nossas vidas. Éder, eu aprendi com o pastor Juscelio de Souza. Sabe aquele versículo que fala assim, ele veio para matar, roubar e destruir? A religião ensinou que é Satanás, né? Mas não é. Não é. Ele explica isso de uma forma brilhante. Ele fala a religião. Ela veio para matar, roubar e destruir. Gente, fala um pouco mais sobre isso. Ah, sério? Sério. Vou deixar o Éder falar. Aonde que tá? Vocês lembram? Não, eu acho aqui rapidinho no Google, peraí. Pastor Juscelio, se eu achar, eu mando no grupo essa pregação dele, que ela é profunda demais. É, o versículo. É muito simples. A gente foi ensinado, João 10:10. João 10:10, é. A gente foi ensinado que o diabo veio para matar, roubar e destruir, porque é o que parece aqui, né? Não, é o que a igreja ensinou e levou para esse raciocínio. Os ensinos da igreja. Mas aí ele lê o versículo todo e ele conclui da forma brilhante, que não é difícil. Fala aí, Éder. Jesus está falando sobre ovelhas, né? Jesus está falando sobre o cuidado. E ele está falando que aquele que entra... Vamos lá, João 10. Em verdade, digo que quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas souber... Está falando do ladrão. E quem é o ladrão? Você vai deixar eu falar? Vou deixar. Vai lá. Vamos lá. E sobe outro lugar. Esse é o ladrão e salteador. Em verdade, digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, ele está falando aqui que as ovelhas conhecem o pastor. Depois de levar para fora todos que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem para reconhecer a voz dele. Mas, de modo nenhum, sairão e entrarão e o estarão. Pelo contrário, fugirão dele, fugirão do engano, né? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, ele está ensinando ali, né? Versículo 7. Então Jesus diz mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem até mim, todos que vierem... Olha isso, agora que entra o ensinamento. Então Jesus está falando que ele é a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Então, quem que é o ladrão e o salteador? Aqueles que vieram antes de mim. Ele está falando de quem? Dos sacerdotes e dos fariseus. Ele não está falando do diabo. O diabo não entrou na história aqui. Então, quem veio antes de mim foi os falsos profetas, os fariseus, os sacerdotes. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Sairá e achará a passagem. O ladrão vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir. O que os sacerdotes faziam? Quem é que o falso profeta faz? Ele vem para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham o quê? Vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá o quê? A vida pelas ovelhas. O mercenário, aí ó, de novo, falsos profetas, falsos líderes. Por quê? Porque o mercenário que não é o pastor é a quem não pertence às ovelhas, ele vê quem? O lobo chegando. Agora a gente está falando do diabo. Ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arremata e dispersa. O lobo é o diabo. Os ladrões e os falsos mercenários são os falsos profetas e os falsos líderes que vieram antes do Senhor. E fizeram o que com essas ovelhas? Os falsos pastores, eles mataram e destruíram. Os mercenários, eles extorquiram, eles sugaram até o final. Mas esses dois, quando vem o lobo, o que eles fazem? Fogem. Por quê? Porque a ovelha não é deles. O rebanho é do bom pastor. Só que aí, cara, arremata com 13. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, né? Nem preciso falar dos falsos profetas que extorquem a igreja, que suga a igreja, que rouba o dinheiro de todo mundo e quando o bicho pega, ele vaza, né? 14. Mas eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. E o que ele faz? Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem... Aí ele vai falar de nós, né? Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Então não haverá uma igreja do Senhor Jesus e uma igreja de Deus no céu. Não haverá uma noiva de Jesus e uma noiva de Deus. Haverá o quê? Um só rebanho e um só pastor. Entendeu? Entendi, mas ainda bem na frente você vai vendo que o ladrão é o ladrão mesmo. Eu vejo aqui da seguinte forma, duas vertentes. Porque quando afirma assim, né? Quando, se eu não me engano, é no 7, né? Que ele vai falar, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, ok? É uma expressão usada, né? Que o Senhor Jesus deixa bem claro que ele é a porta, né? E as pessoas vão entrar por ele, vão ter acesso àquilo ali. Mas quando ele chega, né, no 8, que ele vai falar, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Consegue entender? Que ele fala o quê? Não sei se na de vocês está escrito também. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, as verdadeiras ovelhas não ouviram os ladrões e os salteadores, né? E aí, quando fala aqui do 8, que ele vai falar dos falsos, né? Pastores, profeta, o que eu vejo aqui? Quando a gente afirma assim, ele está se referindo aqui aos que ensinavam, né? Um exemplo, aos que pregavam. Mas se a pessoa está distorcendo, está falando algo que não condiz com a palavra, ele está distorcendo, está sendo usado por quem? Na minha concepção, pelo próprio Satanás. Então, eu Neide, tenho um modo de ver aqui que realmente ele está se referindo ao diabo, mesmo que esteja usando pessoas que estão fazendo aquilo, mas ele está fazendo uma menção a pessoas que estão sendo usadas por ele. Porque o falso, o enganoso, o que mente, o que fala errado, vem de quem? De Deus ou do diabo? Do diabo. Então, é que assim, é aquela questão, o ponto de visão de cada um, a interpretação que tem. Na minha visão, eu vejo que ele realmente está se referindo a isso. A mim também. Entendeu? Independe da explicação, mas é legal, bacana, é uma outra vertente. E eu vejo isso por conta do que a gente vai vendo. E quando ele fala assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele faz uma comparação de como age o ladrão.
qual a função do ladrão na vida de uma pessoa, né? Como que ele age, o que que ele faz. Mas aí ele fala o que ele faz. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. E aí ele deixa bem claro, eu sou o bom pastor. O bom pastor da ovelha, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ok. Então, se quem não dá a vida, é porque não é o pastor dela. Mas no 8 ele vai dizer, mas as ovelhas não os ouviram. Então, quem é a ovelha mesmo de Cristo, ouve a voz de Cristo. Isso. Os falsos pastores, os falsos pregadores, que são instrumentos de Satanás no templo de Deus, eles não vão ouvir, porque ele ouve a voz do seu pastor e identifica. Isso. Então, aqui, se a gente for parar para analisar, fala sobre tudo? Fala, mas ele está falando de dois pastores, o pastor Deus, que é o verdadeiro, e o falso. Uhum. Então, se não é Deus, é o diabo, independente de que esteja usando o bispo, o pastor, os... Uhum. Há duas vertentes Assim, aqui, que é Deus também e o pastor usado por Satanás, que independente, pode ser o pastor que tira a lã das ovelhas, que coloca as ovelhas até a príncipe na hora foge porque o bicho veio comer, entendeu? Então, eu vejo aqui dessa forma. Existe sim. Mas para pensar, o lobo ele é um quê? Ele é um ladrão. E aí ele usa uma linguagem conotativa, né? Tipo assim, eu estou usando uma expressão para dar uma definição de uma outra coisa. Não é isso? O que eu vejo aqui? A gente tem que pegar assim também às vezes. Para quem que ele está ensinando? Para quem que ele está falando? Geralmente aqui ele tá ali repreendendo quem? Jesus, no capítulo anterior, ele acabou de curar um cara e ser repreendido pelos sacerdotes. Então. Porque ele curou o cara no sábado. E aí a gente tem Jesus aqui, ele ensinando o quê? Que em verdade. Então ele está falando aqui, ó, vocês que são donos, que acham que são donos das ovelhas, e vocês que se acham que são pastor, tá falando para quem? Onde você tá? Eu estou no mesmo lugar, no capítulo 10. Ele está falando para quem? Ele está falando para o povo ali, olha, vocês, ele está falando para os sacerdotes. No versículo 9, ele curou o cara que era cego. E esse cego é aquele que vai lá e o povo fica perguntando, mas quem te curou? Por que te curou? E aí Jesus está aqui falando o quê? Que em verdade eu vos digo que vocês tiveram pastor. E esses pastores conduziram vocês ao caminhos errados. Eu entendo que Satanás faz as coisas erradas. Mas vocês me compreendem também que o homem, às vezes, nem precisa de Satanás para fazer as coisas erradas? Que o homem, pela sua natureza maldosa, pela sua própria maldade, comete erros e excessos que o diabo, às vezes, aprende com eles? Sim, mas aí é que tá. Vamos lá. A natureza maldosa. Mas Deus criou o homem com essa natureza? Não, mas o homem, ele ganhou essa natureza com o mal. Então, consegue entender aí? Sim, eu consigo entender o que você quer dizer. Eu consigo entender o que você quer dizer, que realmente, eu entendo que o diabo tá com a mãozinha ali. Eu sei, mas o que eu vejo, seu Éder, é assim, porque se às vezes, essa explicação que, um exemplo, eu sou uma pessoa igual, eu já falei para o senhor, eu gosto de, né? Sim, a gente tá aqui para isso. Exatamente. Um exemplo. Quando eu pego uma palavra como essa, que no meu entendimento, a gente vê que ele está falando, tanto se referindo às obras de Deus, como que Deus age como um bom pastor, e as obras de Satanás, né? Independente de onde vai ser usado esse instrumento, porque a gente sabe que dentro das igrejas, das religiões, tem os filhos das trevas e da luz, o joio e o trigo, sempre vai haver ali. Faz parte, tanto que a própria palavra vai dizer que tem os filhos da perdição. Não é isso? Que esses, independente do que aconteça, eles vão ser os perdidos, vamos dizer assim. Mas, quando eu tiro aqui a legalidade de quem de fato é e coloco em uma outra pessoa, eu, no meu entendimento, eu abro uma vertente muito grande, principalmente para nós cristãos formadores de opinião. Por quê? Quando eu digo assim, não, aqui o ladrão que ele está se referindo, Neide, tá? Eu estou falando no meu entendimento. O ladrão que ele está se referindo aqui hoje é a instituição religiosa, é a igreja, são os pastores, são aqueles que estão fazendo a obra de Satanás nessa terra. Ok, olha o peso da minha língua, olha o peso da minha falácia por uma interpretação.
Então, eu posso, de alguma forma, estar tirando pessoas do reino e levando para o reino de Satanás. Porque o que o diabo quer hoje é só uma fagulha para criar um incêndio. Eu, Neide, tenho essa questão. E não é um cuidado pela palavra, porque a palavra revelada, ela traz vida, independente, ela tem que ser revelada ao coração da pessoa. Então, assim, quando eu leio essa palavra, eu tenho essa revelação, o Espírito Santo traz isso para mim. Mas, um exemplo, o pastor lá que fez essa pregação, na palavra dele, ele tem essa revelação. Por isso que a palavra é viva, cada um se revela. Só que, assim, no meu entendimento, essa revelação não funciona. Independente da boca de quem sair. Pode ser o cara que eu mais admiro, porque eu vejo aqui, o Senhor está falando de 2 pastores. Está dando exemplo como age um pastor e como age o outro. Mas o pastor verdadeiro, independente do que a ovelha vá passar, ele está ali. E a ovelha ouve a voz dele, porque ela reconhece. Porque ele vai dizer aqui, ó, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer, aí ele deixa bem claro, tantos quantos virão antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, assim, a verdadeira ovelha não vai ouvir o ladrão e o salteador, porque você vai identificar que ali é a voz de Satanás. Mas a ovelha que ainda não é verdadeira, que está no caminho ainda para buscar, ela pode dar ouvido. E ela vai estar ouvindo o quê? Ao pastor deste mundo, vamos dizer assim, ao pastor desse século. Então, eu acho que é aí que entrou o engano, Neide, porque assim, quando Jesus veio e ele deu um novo ensino, ele não instituiu os apóstolos para serem pastores. Eu acredito que é outra coisa que aconteceu que foi errado, que a religião trouxe, essa questão de pastores, porque se você hoje, vamos supor, eu até 3 anos atrás era religiosa e não me via religiosa. Porque eu era ensinada que você tinha que estar numa igreja, que você tinha que ter cobertura espiritual, que você tinha que ouvir seu pastor, que você tinha que obedecer seu pastor. Só que, na verdade, o nosso verdadeiro pastor é Jesus. Os pastores que aqui estão para ensinar e como mestres, era a função deles apenas nos levar para Jesus. Mas a gente vê que não é isso que acontece. A religião mantém as ovelhas debaixo da pressão do pastor, que é um homem que é falho e que gosta do poder e que acaba levando ao engano também. Cristiane, eu concordo, mas aí existem 2 vertentes. Quando você afirma dessa assim, o pastor é um homem falho. Há pessoas e pessoas. A gente vê aqui todo o tempo na palavra que havia homens de Deus verdadeiros que o Senhor tinha que usar. Sim, mas não é isso que a palavra está dizendo. Quando a gente fala do ladrão, ele está falando daquele que é usado por Satanás, realmente. E aquele que veio para matar, roubar e destruir, não é Satanás, que já está perdido aqui. Ele não quer roubar dinheiro. Para que ele quer dinheiro? Ah, não, Satanás quer roubar o quê? Para dar melzinho na nossa boca. Exato, mas assim, a intenção do Satanás não é o dinheiro. Satanás, ele veio para roubar. Qual que é a função dele? A esperança que Deus deu para a ovelha. A alma, ele veio roubar a sabedoria. Exato. Ele veio roubar mudar o nosso direcionamento para Deus. Exato. Ele quer roubar, então ele quer conduzir ao abismo. Exato. Então, quando fala aí que eu entendo, Satanás é um ladrão, ele vive na mentira, mas não é a mentira que te rouba questões financeiras, é a religião. Na verdade, é a nossa própria tolice, voltando a nossa tolice. Existe, cara, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque vai haver interpretações. É o que eu falei, cada um tem um ponto de vista que o Espírito Santo traz uma revelação. Eu, no meu entendimento, no que eu tenho aqui, não é por conta de, é porque você ouviu isso, não. É porque eu leio a Bíblia e eu peço para o Senhor, revela a tua palavra em mim. E eu também. O que não passa de Deus é vindo do diabo e acabou. Não existe meia vertente. E tipo assim, dentro dessa interpretação aqui, a gente tem que também entrar um pouco, não criticando ninguém. E compreendendo as 2 visões. Eu acredito também que é o homem e é Satanás. Eu também. Gente pode apagar o lado espiritual. Mas Jesus aqui, neste momento, ele está ensinando homens sobre homens. Vamos trazer para o momento. Vamos trazer para quem ele está falando e o que ele está falando. Ele está falando que todos que vieram antes de mim. Então, se a gente trazer para hoje também, vamos trazer para hoje, para Jesus vai voltar. E muitos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O que eles estão roubando? Eles estão roubando as ovelhas do aprisco do Senhor. O Senhor tem seu aprisco, o Senhor tem suas ovelhas. Mas as ovelhas que são realmente dele,
aí a gente vai entrar num outro dilema também, elas vão ouvir esse falso profeta, esse falso mestre que virá, esse falso Cristo, e não vão reconhecer. Mas ali dentro desse aprisco existem ovelhinhas que não leem a palavra e que não estão firmadas na sua fé, e esses ladrões e salteadores que são usados por Satanás, que a gente está chegando nessa época do engano, vai fazer o quê? Vão roubar e saltear as ovelhas. E eles também são o quê? O que a gente tem hoje muito? Mercenários da fé. Pessoas que trocam milagres, que trocam a palavra por dinheiro. Entenda, o Paulo fala que o trabalhador é digno do seu trabalho. Mas existe uma diferença de você receber pelo seu trabalho e você extorquir as pessoas. É igual uma vez eu ouvi de um pastor que falou que ia curar a cegueira de uma criança se a mãe desse R$1.000 para ele. Então, a gente tem isso. Então, isso para mim são os mercenários. E na minha versão, desculpa, mas na minha versão no versículo 12 diz assim: o assalariado não é o pastor, e quem as ouve pertence. Então, está falando referente a esse mercenário da fé mesmo. Então, o que acontece? Então, o que esses caras fazem? O falso pastor, que são os ladrões, os salteadores, os assaltantes, o mercenário, são tudo falsos profetas, tudo pessoas realmente usadas pelo diabo para conduzir as ovelhas para um caminho que não é o do Senhor. E aquelas ovelhas que estão firmadas, aí eu volto no que eu estava falando sobre o caminho. Aquelas ovelhas que estão firmadas no Senhor, que estão firmes no caminho, que estão prontas, que estão buscando a Deus, essas ovelhas, a hora que elas ouvirem o falso profeta, ouvirem o falso mestre, elas não vão identificar e não vão ser enganadas. Mas e aquelas que não estão prontas? Aquelas novinhas, vamos dizer assim. Porque, se eu não me engano, se vocês já estudaram sobre isso, as ovelhas, elas sempre vão ouvir o mestre. Então, muitas vezes é colocado um jovem, um adolescente, para começar a cuidar das ovelhas. Para que quando ele cresça, as ovelhas continuem obedecendo quem? A ele. Se chega qualquer outro lá e pega umas ovelhas mais velhas para tentar dar ordem, elas não vão ouvir. Então, por isso que é pego desde pequeno. Isso é uma cultura. Então, o que acontece? Eu vejo isso, realmente. Satanás, ele deu um exemplo aqui de ser o lobo, que é aquele que está esperando o quê? Que as ovelhas sejam tiradas do aprisco para que ele coma. A gente chama, às vezes, a Bíblia ela tem várias analogias, e a gente precisa muitas vezes ter essa interpretação. E é isso que está acontecendo agora. Cada um tem a sua revelação do Espírito Santo, porque cada um tem a sua maturidade também no Espírito. E cada um tem a sua religiosidade dentro de si também para quebrar. E a gente está trabalhando isso, a gente está aqui para crescer. Verdade. E essa discussão ela é muito saudável porque traz esse crescimento. Concordo. E a gente vai aprendendo um com o outro. E aqui tem essas duas analogias. E realmente ninguém aqui está errado, está todo mundo certo. Porque o diabo realmente ele quer destruir todo mundo. A palavra fala que ele é um leão que está ao redor rugindo, não fala? Mas a palavra fala que Jesus também é o leão da tribo de Judá. Você sabe que às vezes eu vejo também, seu Éder, é o seguinte, um exemplo. Como a nossa até amiga... que ponto é religiosidade e até que ponto não é? Exatamente, porque um exemplo. Eu era religiosa, ok. Mas sendo religiosa, quais os benefícios que você teve? Estar na presença de Deus, estar servindo a Ele, ainda que de maneira que hoje tem uma visão que era uma maneira oprimida, uma maneira que era porque o homem falava, era porque o homem ditava, era porque eu estava numa instituição. Mas, de alguma forma, eu estava sendo guardada. De alguma forma, eu estava sendo protegida. Aí, hoje, eu tenho uma outra visão das coisas. Então, me sai a visão religiosa, me sai a visão de que eu não devo minha vida a satisfação para nenhum homem, que o meu pastor é somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, concordo plenamente. Mas existe aquelas pessoas que até o momento precisam como fala muito hoje, da religiosidade. Tem mesmo. Tem uma coisa que eu aprendi que fala assim, Neide, que fala exatamente. Assim, se Jesus mantém preso na religiosidade, aquele que não consegue ainda viver em liberdade.
Não, E mas se aí for é que livre tá. de verdade, ele se perde. Então é melhor que ele esteja preso dentro da religiosidade, porque pelo O, menos ele está o, guardado. Esse o, raciocínio está o certo. Cristiane, muitas das vezes é melhor que ele esteja ali sendo instruído, porque ele está Concordo, começando na fé. Então, concordo com assim, você. pega hoje uma pessoa É verdade, que Fê. acabou de se libertar dos vícios das drogas, que vem de uma abstinência terrível, e você é livre em Cristo, faz o que você quiser da sua vida, porque você tem esse entendimento. Ele precisa ser discipulado, ele precisa ser Concordo. ensinado, ele precisa passar. É o que o Edson falou, é no nível de maturidade que a pessoa está, né? Quando você vai Exatamente. crescer na maturidade, você cresce e você pode se libertar. Então, eu preciso disso. Eu preciso disso. É que, às vezes, a pessoa entende que religiosidade é o círculo onde ela está presa. É o padrão de repetição das mesmas coisas todos os dias. Concordo. É que, na verdade, a gente tem que ter até cuidado de falar sobre religiosidade, né? Exatamente. Até que ponto é. E não permitir que até mesmo esse nosso grupo diário se torne religioso, repetindo Não. todo dia o mesmo padrão. Não, na verdade, gente, eu acho que a religiosidade sempre vai ser ruim sempre. Porque se fosse ensinado desde o início a verdadeira liberdade, não era necessário aprisionar na religiosidade. Só que nós ainda, na nossa cultura, no ensinamento que nós temos, na forma de conduzir, por exemplo, hoje a maioria das pessoas ainda pensa que é estar dentro de uma igreja que você está conectado com Deus. Isso é uma verdade? É uma meia-verdade. Você pode estar conectado com Deus sem estar dentro de uma igreja. O Espírito Santo naturalmente te leva para a comunhão com outras pessoas. Tem que ser dentro de uma igreja? Não necessariamente. Tem que ser na comunhão de pessoas. Nós aqui não somos uma igreja. E nós estamos dentro de uma igreja, do que a gente conhece no nosso contexto cultural. Porque a gente está aprendendo a viver em liberdade. E a verdadeira liberdade é isso. É você saber, sem julgo, sem nada, que você serve a Jesus, sem ter que estar exatamente dentro de uma igreja. A nossa cultura religiosa colocou isso. Tem que estar dentro da igreja. Eu vejo assim, eu não estou querendo aqui confrontar ninguém, não estou querendo também chatear ninguém. É a visão que eu aprendi a ter. Entendeu? Mas uma vez eu ouvi um negócio bem interessante que é sobre isso mesmo. A religiosidade, ela é necessária. Para quê? Para todos aqueles que estão começando. O leitinho, ele é necessário. Qual que é o problema da religiosidade? É você passar 30 anos dentro de uma igreja e se manter religioso. Repetindo o mesmo padrão, fazendo as mesmas coisas e mantendo da mesma forma, aprisionado numa bolha. Agora, assim, isso que torna religiosidade. Essa é a visão que, às vezes, eu tenho e é o que eu pratico. Um exemplo, eu amo ir na igreja. 2. Eu adoro estar na igreja. Eu adoro. Ontem mesmo eu fui convidada para conhecer uma cela. Falei, tô dentro. Fui numa cela, tô amando, amei. O domingo passado teve a inauguração do novo templo dessa igreja, que delícia. Adorei estar ali, achei bacana, bonita a pregação. A pastora Luísa veio, pregou, achei legal, interessante. Isso me permite entender que eu não sou religiosa, eu não me prendo só numa bolha. Mas eu jamais, eu como cristã, vou afirmar que eu não preciso da igreja. Mas isso é uma comunhão, geração. É união. Independente, é união, é comunhão, é momento de troca de experiência, é troca de vivência. Então a gente precisa disso. Eu não vou fazer disso, tipo assim, a minha base. Sem isso eu não vivo, não. Eu não vivo sem Cristo. Mas esse é o engano dessa geração. E nós, como formadores de opiniões, temos que ter esse cuidado. Porque senão, hoje, o que mais você vê as pessoas falar? Pastor é tudo ladrão. Homem de Deus não existe. Não posso classificar assim, dessa forma. Você entende? Então, a gente tem que ter essa coerência, esse cuidado. Eu penso que isso aí já é um levante, aí não é dessa forma. A gente tem que ter esse cuidado. Generalizar tudo, e não é assim. Mas é o que eu entendo, entendeu? A generalização, você coloca todo mundo no mesmo. Só que se a gente for ver na palavra, o Senhor tinha quantos discípulos? Vários, mas os mais próximos dele, cada um tinha um comportamento, cada um tinha uma forma de agir, cada um tinha, então, assim, um temperamento. Então, a gente vai entender que estar em comunidade é isso. É isso a igreja, né? Exatamente. Minha perfeição, se alguém olhar para mim com perfeição, tá lascado. Para mim também. E eu deixo bem claro o seguinte, não se baseie em mim. Eu não sou o melhor exemplo. Não sou mesmo, se baseie em Cristo e acabou. Quando alguém fala, Neide, eu admiro você, gente, não faça isso, porque a qualquer momento você pode se decepcionar. Quando eu falar, putz, puta merda, vai achar que eu tô xingando. Então, só é humano, né? Esses dias o Diego me perguntou assim, mas Éder, você é membro de qual igreja? Tava eu, ele e o pastor lá da Bela. Aí eu falei, cara, não faz esse tipo de pergunta. Meu nome está escrito lá no hall da primeira, mas eu frequento a igreja do Senhor.
Aí ele falou assim, mas aí não vai, já falaram para mim pedir carta para cá. Aí o pastor falou, não, ele fica falando isso, mas ele já é daqui. Eu falei, mas enquanto eu for daqui e não tiver meu nome no hall, eu não posso dar palpite na Assembleia. Então é melhor eu continuar de que tá, né? Porque senão eu vou começar a dar palpite na Assembleia. Aí ele falou, é melhor você ficar como tá mesmo. Então precisamos realmente participar de uma comunidade. Precisamos, é necessário, a Bíblia fala. Só que precisamos ter maturidade. Precisamos de Mas nível. A maturidade vem com o quê? Com as experiências. Experiências. Só que aí, quando a gente tem maturidade, acontece isso que a Ney está falando. Qualquer lugar que você frequentar, você vai se sentir bem. E quando há o engano, né? Quando há a palavra sem sabedoria, quando há a tolice, quando há o falso profeta ali, você consegue identificar. Por quê? Porque você está firmado na palavra. E outro detalhe, seu Éder, a maturidade, não confundir a maturidade com a rebeldia. Exatamente. Ontem a gente falou do filho pródigo. Sim. Ele tinha maturidade para sair da casa do pai? Não. Não tinha. Mas a rebeldia, eu quero viver a minha vida, fez ele sair. Ali a gente tira vários entendimentos. Mas ele saiu por falta de maturidade e no caminho que ele percorreu, ele precisou ter o quê? A necessidade de voltar para a casa do pai. Então, às vezes, sabe, é porque eu sou madura, tá? Mas quando o Satanás bate a palminha na bumbum, como é que age? O desespero. Como é o que eu comentei até ontem sobre aquela jovem pregadora. A forma que ela se posicionou diante do que está acontecendo mostra que ela não tem maturidade espiritual. Aí, se aquela pessoa não tiver um aconselhamento, alguém para estar perto, para discipular, é uma alma que se perde. Porque não aguenta o rojão deste mundo. O mundo não veio para dar leitinho. Muito pelo contrário. As obras de Satanás é para causar mesmo dor e sofrimento. Mas, é igual a gente pensando aqui, por exemplo, quando eu converso com a Beth, que a gente vai na mesma igreja. Cara, quando você tem uma visão mais aberta, quando você tem começa a estudar realmente a palavra, você começa a ver coisas dentro da instituição que você fala, caraca, velho, podia ser diferente. Mas não vou criticar. Ali está transformando vidas e trazendo vidas. Só que dói o nosso coração porque você vê pessoas que não querem crescer, que quer continuar tomando leitinho. Meu sogro, a gente conversando sobre isso, lá na igreja, por exemplo, não tem EBD. Tem a escola do discípulo, tá, mas não tem a EBD todo domingo como era antigamente. E meu sogro... porque a escola... Peraí, Éder. É que a escola do discípulo entrou como EBD. Então, é assim, tem o culto, mas a escola do discípulo ela aborda vários cursos de ensinamentos. Então, ela entrou como a EBD. Mas você entende, Beth, que antigamente, isso aconteceu, não sei se você já era membro de lá, mas isso aconteceu por causa daquele apagão de energia que houve, lembra? Há muito tempo atrás. Não, eu não estava. Que houve aqueles apagões de energia no Brasil todo, que houve ter que economizar energia e tal. E com isso a EBD foi uma das coisas que foi limada naquela época. E depois só que quando eu entrei lá, era assim, cara, tinha um culto 7 horas da manhã, aí das 8 até as 10, das 8h30 até as 10 tinha EBD, aí 10 horas tinha outro culto. Então, tipo, é igual lá na Belo de manhã é só EBD. Então, o que acontece? Aí você fala, beleza, tem a escola do discípulo, tá, mas e aí, tem EBD só para jovens? Tem EBD só para adolescente? Tem EBD... Você consegue me entender a separação? Não estou falando que a escola do discípulo é ruim, ela é muito boa. Mas você consegue entender que isso deu uma acabada? E aí tem pessoas que não se interessam porque se chama escola? Sim. E aí o que acontece? O que meu sogro estava... O que a gente estava conversando? Ele falou assim, cara... A gente estava conversando sobre Bíblia, sobre alguma coisa, agora não vou lembrar sobre o que é, mas ele falou assim, tudo que eu entendo de Bíblia, a Márcia confirmou isso também, foi o que eu aprendi na EBD. Então ela é um complemento do que você aprende no culto. Ela te dá um pouco do crescimento. E ela te traz essa comunhão. E hoje falta muito isso. Falta o quê? Este ensino. Falta esse momento igual a gente está tendo aqui, de ter uma discussão saudável, para que a gente possa aprender. E aí, o que falta? O que eu vejo hoje? Existem 2 tipos de engano muito sério. O engano de que toda a igreja é mentirosa e o engano de que a igreja é só a minha casa. E não é.
A igreja começa na sua casa, mas a palavra fala que precisamos estar o quê? Em comunhão. Se a gente for lá em Apocalipse, Jesus manda 7 cartas para quem? Para sua casa? Não, para 7 igrejas, para 7 comunidades. Então, existem essas coisas. Então, precisamos aprender o quê? A viver em comunhão. Só que hoje, com um engano muito forte, a gente precisa o quê também? Ter discernimento e estar numa igreja que você veja que ela está perto do quê? Da Bíblia. Uma igreja que ensina a Bíblia. Uma igreja que abre a Bíblia e destrincha a Bíblia ali para você. Que pega a Bíblia e ensina a Bíblia para você. E não aquelas igrejas que o cara pega um versículo e prega 2 horas. Às vezes, você não vai ver isso, como igual o senhor falou, pega a Bíblia, ele destrincha a Bíblia. Às vezes você não vai ver isso num culto de 1h30. Mas na tempo você tem um culto de ensinamento. Sim. Onde as pessoas vão para aprenderem acerca disso. Então, há um ensinamento sobre isso. Mas sabe o que é interessante, Neide? Eu vejo as pessoas, elas estão desinteressadas. Sabe por quê? Aí tá, você entendeu? Mas aí culpa o quê? A igreja. Isso, porque aí a igreja não capacita, né? Exatamente. Eu, quantos anos eu fui educadora da EBD na igreja? Quanto tempo? No culto, no culto à noite, a igreja estava cheia. Na EBD, às vezes, era 15, 20 pessoas. É isso aí. E então, assim, é muito fácil eu culpar um todo quando a culpa é minha, que não quero buscar. Não tem interesse. Entendeu? Dá valor mais para as outras. É igual acordar às 5 horas da manhã para estar aqui discutindo isso. Por isso que o bom pastor, as verdadeiras ovelhas, ouvem a voz dele. Mas a gente volta no que o Éder falou. Tudo é uma questão de maturidade. Quanto mais maturidade uma pessoa está interessada em ter, mais esse discernimento que eu, a Neide, o Éder está falando, vai fazer sentido. Quanto menos maturidade, mais ela não quer buscar. Criança quer aprender? Criança quer entrar na disciplina do pai? Não, então quem é que vai manter ela criança? A religiosidade. Então, tudo depende do líder da igreja. Se ele tem interesse, ele ouve Jesus de verdade, ele tem interesse em fazer crescer aquele povo, a igreja é como é o seu pastor. Mas muitas vezes, mesmo da casa, como é o seu pai. Mas mesmo que o pastor seja bom, ele ainda querendo ou não, eu estava discutindo isso com o pastor Adabelo sobre isso, sobre doutrinas, né? Ele falou, cara, a doutrina e a regra, ela foi feita para que haja ordem dentro da igreja. Senão vai virar uma bagunça. Você vê isso nitidamente quando o Senhor Jesus deu as regras para o povo de Israel para sobreviver. Sim. O que ele botou aquelas regras? Era preciso para o povo viver ordeiro, para o povo viver organização. Então, é necessário isso. Agora, o que eu acho... pessoal, eu estou lá, mas eu não sigo nenhuma daquelas regras. Então, você não ovelha rebelde. Não, aí eu... também eu não concordo com isso, não. Você está na igreja, você tem... rebelde. Concordo. E aí... Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Gente, eu vou ter que sair, tá? Bom dia para vocês. Eu também vou ter que sair, gente. Deus abençoe. Não tem conhecimento, não é uma mulher de leitura. Ela entende o que a gente fala para ela. Então, imagine o cuidado que eu tenho que ter na discipulação da minha mãe. Do ensino. Eu vou dizer, não, mas só não precisa de igreja, só não precisa de pastor. Poxa, vou mandar uma dela para o inferno. Tá errado, A senhora tem que ouvir o que o pastor fala, mas a senhora tem que trazer para a realidade da senhora. Isso aqui vai ser benefício para mim? Isso aqui vai me ajudar? Então, a senhora tem que pensar dessa forma. Ficou com dúvida? Liga para mim, liga para o Dedé, vamos explicar para a senhora. Então, tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Sim. E nem todo mundo vai amadurecer mesmo com o tempo. Vai ser sempre criança. E vai precisar de sempre alguém vem para cá com um cajadinho, vai para lá, vem para cá, infelizmente. E é melhor que seja assim do que se peca, né? Com certeza. Então, o ladrão é o diabo. E eu concordo, Beth. Pra mim, o diabo que usa as pessoas, tá bom, o Éder tá certo. Mas o que eu falei, cada um tem um ponto de vista aqui que não deixa de ser verídico, cara. Mas, gente, isso é muito bom, isso é muito saudável. Mas eu queria concluir um negócio, Diego, deixa eu falar, por exemplo, eu gosto muito a gente tem ido no curso de quarta-feira, e a gente começou a ir por causa da Isabelle nas mensageiras. E é o mesmo cara que prega no domingo. Só que, cara, é muito diferente o conteúdo. Por quê? Porque ali ele pode expor e tem mais tempo e expõe aquele conteúdo diferente.
E parece mais uma aula do que uma pregação, você entende? Então, só que aí você vai lá, não tem meia dúzia de gato pingado. Que as pessoas preferem o quê? Estar em casa assistindo novela. Mas aí fale que vai ter uma revelação, fale que vai. Não vai, é Batista. Faz fila. Não, eu tô falando assim, mas fala para ver. Vai dar tal coisa, as pessoas vão. Aí o povo vai expulsar o pastor da igreja. É uma Batista bem tradicional, bem tradicional. Fala, Diego. Não, e eu gosto muito da EBD com ele. Gosto muito da EBD com ele. Né? Desse pastor. Ô, Vanderlei, fala um pouquinho aí, porque a gente não falou nada hoje, nada. Entrou mulher demais no grupo. Mas é muito bom ouvir esse pessoal aí. É saudável. Acho que a gente precisamos de revestir de pano de saco. Eu concordo com os dois lados aí, da Neide e do Éder. Eu acho que a disciplina, esse ladrão aí que eu estou vendo aí, que a gente vai aprendendo também e concordando com todos. E é muito bom. Eu vejo que esse ladrão aí, acho que é a própria pessoa mesmo que vem num vício de, como se diz a palavra correta aí, meio que cultura. E a própria pessoa, Vanderlei, a própria pessoa é usada por quem? Eu concordo. Aquilo que a gente discutiu lá atrás, né? Os ensinamentos de casa, né? Sabe por quê, Neide? Neide, perdão, Beth. Porque tem muita gente que o Satanás não chega nem perto, cara. Ela é malvada porque ele não precisa. As pessoas são malvadas por natureza. E a gente tem uma mania, eu vejo assim, cara, a gente tem mania de ver diabo em tudo. A pessoa não é maldosa por natureza. No campo espiritual, essa questão assim, ela é muito, muito ampla, vamos dizer assim. Existem crianças que do ventre são oferecidas. Sim. Existe criança que no momento que nasce, sem nem saber, nasce ali já com uma maldição herdada, proferida. Porque, eu não gosto de falar muito dessas coisas, mas um exemplo. Existe numa família alguém que durante muito tempo foi muito usada por Satanás. Foi homicida, causou um monte de coisa. Aquela pessoa morre. O espírito que havia sobre aquela pessoa, ele não tem como usar o cadáver. Você vai falar do espírito familiar, né? Aí ele sai daquela pessoa. É a maldição hereditária. Aí o que acontece? É o espírito familiar. A próxima geração, aquele espírito se apodera. Mas eu não dei legalidade. Mas ele estava naquela geração. E aí o que acontece? Às vezes nasce uma criança e a pessoa fala assim, nossa, mas desde pequena essa criança é terrível. Terrível, terrível. Ou seja, no nascimento daquela criança, ela já segue essa influência. Uhum. E aí, quando vai chegando na fase adulta, vai passando o tempo, aí você vê, a criança começa e vira terrível, se torna adulto terrível. Então, assim, existe, se a gente for falar sobre esse campo espiritual, é muito amplo e muito tenebroso mesmo. É por isso que eu falo que a criança, ela tá debaixo da guarda dos seus pais. E aí ainda vem as legalidades herdadas de geração em geração. Uhum. O abuso que lá atrás a mãe sofreu, alguém sofreu, e essa criança veio acometida de ódio, queria... Então, uma série de coisas, porque eu penso assim, o Senhor não nos faz com a natureza ruim. Uhum. Mas há brechas que dão legalidade para que se torne dessa forma. Sim. É isso aí. Eu já acho que a nossa natureza se perdeu com a entrada do pecado, com a morte entrando em nós. E ali naquele momento, todos estão perdidos. Todos nós pecamos. Paulo fala, né? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Do Senhor. Então, se não é Jesus vir nos restaurar, estamos todos condenados ao inferno. Todos somos merecedores do inferno. Paulo fala isso. Não é minhas palavras, não. Então,
Isso é muito bom, a gente aprende, mas no fim de tudo, precisamos estar buscando a Jesus e amadurecendo dia após dia. Ó, esse A gente que falou, eu eu acabo pedi de ler, discernimento do Espírito. o versículo, olha o versículo 11 e 12. O senhor leu o 10, não é isso? Eu li tudo, beleza. O 11. Foi o 10 que o senhor leu, né? Não, eu li o capítulo inteiro, mas continua, eu sou o bom pastor. Ah, tá. Não, mas pode falar. O 11, Não, então, eu já tá Mas no 11, então. eu falo, A 11 foi Não, foi o me 10. capitula do que você está falando. Eu tô no Capítulo Provérbios. ali, o 10. Ah, você está em Provérbios, eu tô em João. Provérbios, aham. Não, Provérbios 11 vai falar assim, ó. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Quando ele fala aqui, ó, a boca do justo é fonte de vida, então eu tenho que cuidar o que sai da minha boca. Porque a palavra que sai Neide, da nós minha estamos no boca 10. é no Então, 10, 11. 10, versículo 11. Isso. Tá. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então eu tenho que cuidar a palavra que sai da minha boca. Sim. Eu tenho que entender que o que sai da minha boca tem que produzir vida no outro, e não violência, e não ódio, não ira, e não contenda. E aí, quando ele fala assim, ó, o ódio exercita contendas. Exercita, ou seja, pratica diariamente. Quanto mais eu destilo ódio, mais contenda eu vou ter. Mas o amor cobre todos os pecados. Então, assim, o pecador, aquele que cometeu o pecado, é porque eu pequei, eu acho que eu não tenho mais direito da presença. Você tem que se afastar. O amor cobre pecados, todos os pecados. Então, o amor de quê? O amor de Cristo, que estou por mim, que se entregou pelo meu pecado. Então, quando eu tenho essa consciência, e aqui tem uma explicação desse 12 que eu achei interessante, que ele vai falar assim, ó, o ódio e o amor. Há quem diga amar, mas não consegue perdoar. Quem lhe causou o mal, antes considera o ofensor um inimigo, que merece sofrer uma revanche. No entanto, quem de fato ama não alimenta contendas e não prejudica o transgressor. Somente pessoas rixosas nutrem ódio e expõem as faltas alheias, a fim de que haja humilhação. Aquele que são de Deus, porém, suportam a dor porque têm estrutura espiritual e capacidade para corrigir com brandura e paciência. Consegue entender como que a nossa palavra tem um poder muito grande? E também o que a gente emana, vamos dizer assim, o que a gente libera para as pessoas, porque se eu tenho o amor de Cristo, eu vou ter esse olhar compassivo, e eu tenho muito isso, esse cuidado, até mesmo com essa geração que a gente está vendo aí, até mesmo com a geração de igreja, de tudo, da forma que eu vou falar, da forma que eu vou me expressar. Porque eu não sei quem vai me ouvir. Então, eu tenho que cuidar muito sobre isso. Isso é muito sério. Muito. A palavra que sai da minha boca pode produzir vida em alguém, Ou morte. Produzir morte. Sim. É isso aí, já falei demais. Mas o ladrão é o diabo. E quando não é instrumento dele. É. E o leão é quem? O leão é Leão da tribo de Judá, já sabemos. A ilusão que a palavra dá é essa. Vamos lá. Do lobo. Eu gosto muito daqui. É. Eu estava lendo aqui, e o 13 era o que eu estava falando antes, né? No lábio dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Então, aquele que se perde sem juízo também é necessário tomar umas varadas, entendeu? Na minha já fala, a vara é para as costas do falto de doutrina. Falta de doutrina, curioso. Olha só. Porque eu vejo que a doutrina que a gente às vezes fala muito, a doutrina é uma forma da pessoa praticar. É tipo assim, eu fui doutrinada por essa palavra, Meu fala falta de entendimento. Olha aí, tá vendo? A vara é para as costas do falta de entendimento. É. Mas sabe o que acontece, Neide? Eu vejo que a palavra doutrina ela foi distorcida. Porque Paulo fala sobre doutrina. E Paulo fala sobre a vã doutrina.
Então, o que acontece? A doutrina ela é necessária. E Paulo Mas fala. ele fala sobre a doutrina de Cristo, né? Então, a palavra fala sobre ensinar a doutrina. A doutrina é o ensinamento. Mas o que acontece? A religiosidade, ela distorceu a doutrina. Então, existe a doutrina de Cristo, que é a doutrina para te conduzir ao evangelho, para te conduzir ao reino. E existe a doutrina dos homens, que é feita para te manter dentro da igreja. Igual na minha igreja, tem que ter doutrina, senão, minha filha, sai tudo no meu grupo. Acabar a ordem. Então precisamos o quê? E aí onde entra a parte da maturidade. Quando atingimos a maturidade, a gente começa a visualizar essas doutrinas e começa a entender o que é doutrina de homem e o que é doutrina do reino, o que é doutrina do Senhor. E aí a gente começa a distinguir essas coisas. E aí a gente começa a ver assim, cara, por que tá assim, né? Esses dias eu estava ouvindo eu ouvi algumas mensagens de alguém falando assim, cara, quantas igrejas têm dado foco a eventos, tipo assim, não estou falando de eventos, mas estou falando dentro do próprio culto. Tem muito louvor, tem muita apresentação, tem muita dança, tem tudo. E a palavra tem 10 minutos. Está se deixando se perder a palavra. A essência do evangelho. Está se pegando a Bíblia e não se abrindo mais dentro do templo. Eu ouvi uma mensagem esses dias de um pastor que falou assim, olha, eu sou velho. Deus escreveu na tábua, Deus escreveu. Então esse negócio de tecnologia para mim não funciona, tem que ser no papel, tem que estar escrito. Ai, cara, eu achei um barato. Só que o que acontece? A gente está entrando por um tempo que se você não tiver a palavra escrita no papel, mais rápido você vai perdê-la, porque para tirar do seu celular é muito rápido. É só você ver os aplicativos que a gente usa, WhatsApp, Facebook, essas coisas. O cara vai lá, bloqueia, você fica sem. Então, esses aplicativos de Bíblia também, a hora que eles quiserem, ele bloqueia e você fica sem. Eles podem até mudar, como eles estão prevendo, né? Entendeu? Então, quando você tem ela escrita, e não só uma versão, e não só uma Bíblia, você ainda vai ter ela, mas vai chegar o tempo também que eles vão perseguir até a escrita, vão queimar ela também. Então, para mim, leitura da Bíblia é com a palavra. Vou folhear, vou mastigar, eu gosto disso. Rabiscar. Se você ver minha Bíblia, meu Deus do céu, é toda riscada. Meu netinho falou, vó, a Bíblia é a palavra de Deus, por que você está rabiscando? Que absurdo, riscando a Bíblia, não. Elizabeth. Oi. Nós discutindo tudo isso aí, eu tô vendo. Você falou que o ladrão é o Satanás, né? Uhum. Eu não concordo muito aí que nós ouvindo toda essa discussão aí. Que tal o ladrão que sai da sua boca, que o coração tá cheio? Esse aí pode ser o ladrão. Porque se nosso coração tá cheio de más intenções, das coisas fáceis, da lícita da vida, aí tá o ladrão. E quem que encheu o coração? Então, é que eu tô falando, igual você falou que é o Satanás, mas o que sai da boca da gente, sai da boca do que o coração tá cheio. Isso, quem enche o coração? Não tá cheio tipo assim, a gente não comeu esse livrinho aqui. Vai sair coisas que é igual os falsos pastor, e por aí vai um monte de coisa, aí tá o ladrão. Então, eu acho que a pessoa não tá com o Satanás, que tipo assim, tem os dois lados. Esse cara tá com o Satanás no couro, não sei o quê. É os dois lados dele aí, porque que acontece? Essa pegada é porque às vezes a gente fala assim que é o Satanás, e a gente tem a impressão de que o cara tá possuído pelo Satanás. E não, ele tá não é assim. influenciado. Isso. Exatamente. Isso. Então, essa influência, ela pode não ser de agora, sabe? Tipo assim, igual a Neide falou, pode vir lá desde criança, na sua adolescência, influenciado a algo que te conduza ao mal, que te conduza a influenciar, a levar as pessoas ao erro. E levar a engano, tem os dois lados. Ele pode levar esse engano consciente e ele pode estar levando as pessoas ao engano inconsciente. Então, cabe a nós, igreja de Cristo, pessoas que estão buscando maturidade, buscando conhecimento bíblico todo dia, buscar o dom de discernimento de espírito. Precisamos compreender quem é quem, na onde a gente está.
Gente, Então, nós falamos bastante tempo sobre isso e nós estamos falando todos a mesma coisa. O que significa? Aqui, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que todos nós estamos falando a mesma coisa, o ladrão é o diabo, mas ele não vem aqui em forma de diabo, ele vai usar o sacerdote, ele vai usar o apóstolo, o falso profeta, mas entendeu? Então, nós estamos falando a mesma coisa. Aquela pessoa que está falando mentiras, engodo, coisa que você está estudando a Bíblia e vê que não está certo, ele é o ladrão. Você não vai falar que a pessoa é o ladrão. Quem é? Ele deu ouvidos, ele deu coração, ele deu entendimento para quem quer tirar a pessoa do caminho que é Cristo. Então, o ladrão veio e arrebatou a verdade do coração dele e se apoderou ali e quer enganar muitos. Então, nessa hipótese, eu creio que o falso profeta, ele veio assim, mas quem mesmo é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir é o diabo. É ele que usa as pessoas. E nós estamos falando a mesma coisa. Mas a discussão é muito boa, porque a gente vai aprender e crescendo um com o outro. Agora, Beth, eu tive que buscar no YouTube, no Google, para saber o que é engodo. Muito bom. Pra quem não sabe, engodo é qualquer tipo de cilada, manobra que visa engano, ludibriar, induzir ao erro. Muito legal. E tem muito engodo por aí, é muito. Dentro da igreja, eu escuto cada coisa e falo, misericórdia. Você fala, conforme o jeito que você fala engodo, se a pessoa não entende, você vai falar que você está falando mal do gordo. Tem muito gordo por aí. Ah, não, o que é isso, gente? Para isso existe o pai dos burros agora, que é o Google, gente, pelo amor de Deus. Falar em engodo, mesma coisa que eu falar assim, nossa, nós estamos tendo um imbróglio aqui, você falar, o que é isso que a Beca está falando? É uma confusão. Então, não é engodo. Ai, Deus meu. Deus, gente, é muito bom, já vai ser 7 horas, falta 15 minutos. Deus é bom e a gente cada vez mais aprende. E, tipo assim, gente, isso é necessário, isso é muito bom. E eu acredito e espero que todos nós tenhamos maturidade o suficiente de ouvir e entender e não ficar ofendidos, tá? Mas é isso mesmo. Porque é um grupo maduro, gente, é para aprender. A Bíblia nos traz... Você tem que ouvir as discussões, pôr no filtro, colher o que lhe apraz. Não mais tomar leitinho aqui, não. É isso aí. Chega de leitinho. Para com isso. Ah, não. Leitinho, não. Até nessa fase, né, Beth? Ah, não. Poxa vida. Se esse grupo fosse de leitinho, eu já não estava acordando cedo para ficar aqui. Ah, que bata come alto, hein? Eita, fazer igual a Neide, né, Neide? Comer feijão logo cedo. Agora estou fritando ovo para comer com cuscuz. Isso! Olha que maravilha! Ai, Deus, é muito bom, gente. E eu vou fazer meu café ali, então vamos encerrar e a gente volta amanhã. Amanhã? Hoje é quinta, né? Então a gente volta amanhã, se Deus assim permitir. Beth, pode orar para a gente finalizar? Por favor. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que tu tens permitido, preparado e ter nos concedido essa oportunidade de estar aqui nessa discussão de crescimento. Nós não vamos ser pessoas que vamos sair por aí e falando o que vem na nossa cabeça, o que o inimigo lançar na nossa mente. Não, Pai. Nós não queremos roubar nada de ninguém, nem alegria, nem nada. Nós queremos somar e acrescentar mais de Ti. É o que estamos fazendo agora, Pai. Comendo a Tua palavra, alimentando de Ti. Muito obrigado, Jesus, por esses parceiros, esses amigos. Podemos dizer que aqui nós temos uma amizade. Podemos falar, não o que achamos, mas o que a Tua palavra diz, e ouvir também um entendimento contrário,
e ter a sabedoria do céu, ou saber ouvir do Espírito Santo a verdade que tu nos revela. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, por esse crescimento, que possamos estar cada vez mais firmes na tua presença e aprendendo, crescendo mais de ti. Dá-nos um dia cheio de paz, direção do teu Espírito Santo, desvendo os nossos olhos para que possamos ver as tuas verdades, a tua grandeza, a tua lei e possamos segui-las, ó Pai. Dá-nos oportunidade de estar abençoando vidas, prepara pessoas que precisam mais de ti para ouvir-nos, para que possamos transbordar, para que possamos abençoar com aquilo que tu queres, ó Pai. No nome de Jesus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. E assim a gente encerra a nossa leitura, que Deus possa te abençoar e que você possa cada dia mais ser abençoado pela palavra do Senhor e que o Senhor derrame sede sobre o teu coração. E assim finalizamos mais uma leitura, a gente leu os livros... E assim finalizamos mais uma leitura, lemos Provérbios 9, 10, avançamos para João e aprendemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor com uma discussão saudável, mas isso é muito bom. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter cada dia mais sede da palavra do Senhor.